Uma novidade recente no mercado foi ver fundos imobiliários fazendo aquisições, algumas vultuosas, e na hora de pagar não era dinheiro, não era CRI, o pagamento era feito com cotas. O fundo comprava um imóvel e para pagar esse imóvel utilizava cotas. Na integralidade, em parte do pagamento, mas elas estavam lá. Será que você conseguiu assimilar? Por que o vendedor aceita? Será que isso interfere no preço de negociação do ativo? Eu sou Ricardo Figueiredo, professor na Finclass, especialista em fundos imobiliários, e no vídeo de hoje a gente vai tratar desse tema que está bem recorrente na indústria de fundos imobiliários: fundo comprando imóvel e pagando com cotas. Então separa o material e vem comigo para você entender direitinho como é que funciona isso aqui. Vamos lá, pessoal. Começando, para dar luz, para dar cor para esse conteúdo, eu trouxe aqui alguns fatos relevantes de fundos que fizeram negócios envolvendo cotas em troca de imóveis. Eu já vou começar com um negócio que foi mais vultuoso. O fundo de logística da XP, XPLG11, querido XPlog, ele soltou um fato relevante 22 de dezembro de 2025, mostrando que a estrutura para a aquisição de ativos do RBRL11, Fundo de Logística Gestão RBR, e de mais um imóvel chamado Bricklog Guarulhos, além de informar que estava em tratativas avançadas aí para aquisição do CL Imigrantes. Transação total tá aqui, 1.600, mais ou menos, 1.593, tá aqui, ó. E a estrutura de pagamento disso? Como é que fica? Ele deixou claro aqui, ó, pouco mais que 430 milhões, moeda corrente nacional, pago inclusive na data 322. Desta parte de cash, 434, 322, quase 323 milhões pagos na data, aqui a gente subentende, 22 de dezembro. Aí você tem mais 20 milhões aqui que o XPlog assume de obrigações de pagamento do RBRL. Então o RBRL tinha lá uma dívida de 20 milhões, o XPlog falou, ó, essa dívida agora é comigo, eu abato aí no valor do nosso negócio. E aí sobrou um pouco mais que 1 bi e 100, que será pago por meio de subscrição e integralização pelos vendedores, quem vendeu os imóveis, das cotas do XPLG no âmbito da 8ª emissão. Ele então está fazendo uma emissão de cotas e os vendedores vão subscrever tais cotas, eles aceitam tais cotas em troca dos imóveis que farão parte do portfólio do XPlog. Então o XPlog comprou imóvel e boa parte disso ele pagou com cotas, ele emitiu novas cotas. Como essas cotas são emitidas usualmente a patrimonial e a cotação do XPLG, normalmente as cotações dos fundos que usam esse expediente negociam no mercado secundário abaixo do patrimonial, por óbvio, o investidor comum, você, eu, entrarmos nessa emissão. Por que eu vou pagar mais na emissão se eu posso comprar no mercado secundário mais barato? E aí, o vendedor do imóvel subscreve tais cotas e ele fica de posse das cotas. Ele deixa de ser dono do imóvel, passa a ser dono das cotas. Primeiro fator que eu gosto de avaliar nesse tipo de operação, a gente tem que entender qual é o montante que está sendo feito em cotas em relação ao total do negócio. Aqui a gente está falando de bastante coisa. A gente está falando aqui de um pouco mais de 1 bi 100 e um negócio de 1 bi 600. Boa parte, para não dizer quase tudo. E de um volume financeiro bem relevante. Inclusive, a RBRL receberá as cotas do XPlog, e aí, o que fará com elas? Já já a gente entra nessa seara também. Então, o primeiro fator que eu gosto de olhar, a proporção. Nesta negociação, qual é o tamanho da parcela que está sendo paga em cotas em relação ao todo? Por que isso é importante? Normalmente nas negociações é informado o querido cap rate da operação. Ele tinha dado o primeiro fato relevante lá em junho. Ele diz, né, que ele está comprando os ativos do RBRL, RDLI, transação aqui em 1 bi e pouco, vai pagar com cotas do fundo. Ele não dá mais detalhes de cap rate. Nesse caso ele não deu. A gente vai ver outros negócios. Aqui tem o fato relevante de 30 de junho, ele dizendo que vai comprar os ativos dos dois fundos lá da RBR, vai pagar em cota, né? Como a gente já tinha visto. Aqui tem mais detalhes da operação. Ele coloca aqui, tá vendo? Ó, cap rate 9,7. Aquisição com 9,7. Por que isso daqui é importante? Se o vendedor está aceitando um pagamento em cotas e numa proporção relevante do todo, a gente não pode se enganar.
O valor do negócio, se o dinheiro fosse à vista, a transferência rolando, o valor por metro quadrado, o cap rate da operação seria outro. Quando o vendedor aceita cotas, ele aceita abrir mão de liquidez imediata. E isso tem preço. Então não vamos nos enganar. Isso não quer dizer que o cap rate de 9,7 não seja bom. Para o perfil de aquisição, eu acho bem interessante. E receberem cotas por parte do vendedor pode ser interessante também, porque ele continua recebendo renda por um tempo, ele deixa de receber a renda do imóvel e passa a receber a renda do fundo imobiliário em questão. No caso aqui, os vendedores passam a receber renda do XPLG, e aí a gente entra no segundo item, mas que eu já vou falar para vocês. Por quê? Porque eu quero mostrar mais exemplo antes. Porque aqui a gente viu o exemplo de um fundo que está comprando os seus imóveis e pagando com cota. Na outra ponta, também tinha um fundo imobiliário, né? Então o fato relevante dele é ele vendendo, aceitando cotas com pagamento. O GGRC fez bastante isso em 2025. Então olha lá, no fato relevante aqui de 24 de outubro, comunica ao mercado a aquisição de SPE, Sociedade de Propósito Específico, que é a única proprietária de condomínio logístico no Rio de Janeiro. Esse condomínio locado para Granado, EPL, Embeleze. E como é que ele vai pagar esse montante de aqui quase 68 milhões, né? Tá aqui, ó, créditos detidos entre GGRC e vendedores no âmbito da 10ª emissão de cotas do fundo. Ou seja, mais uma vez, fundo emite no patrimonial, o patrimonial está acima de valor de mercado, ninguém vai exercer direito de preferência, nenhuma pessoa física deveria comprar cotas nessa emissão, não faz sentido, pagar mais caro se eu posso comprar mais barato no secundário. E aí, o que acontece? Mais uma vez, compra imóvel, paga em cota. Nesse caso, o que ele fez? Comprou ativo logístico, pagou em cota. O GGRC, no fato relevante de 30 de dezembro, ele faz o contrário. Ele vende imóvel. E ele vende para um outro fundo imobiliário. Em um pedaço disso, ele diz que vai ter subscrição de cota do VVRI pelo GGRC. O GGRC vai carregar no seu patrimônio cotas do VVRI. Vende o imóvel e fica com as cotas. Então veja que o fundo, ele tanto compra imóvel pagando com cotas, como vende imóvel e aceita cotas como forma do pagamento. Tem mais caso. TRXF, esse daqui soltou fato relevante que não acabava mais aí no finalzinho do ano passado, né? O fato relevante de 12 de dezembro, ele anuncia a aquisição de 4 imóveis locados para Saint-Marché e Oba Hortifruti, o famoso varejo alimentício, todos em São Paulo. O dono destes imóveis era o fundo imobiliário da Mauá. Mais uma vez, a gente tem a situação que o fundo fez, inclusive, né? Aqui, ó, subscrição pelos vendedores de cotas da 12ª oferta pública de emissão do fundo. Pagamento com essa emissão de cotas. Neste caso, mais uma vez, a gente vê 2 fundos imobiliários fazendo negócio nesse sentido. Mas não necessariamente ser só com fundo imobiliário, tá? Isso pode ter pessoa física fazendo isso. O próprio TRXF fez negócio dessa natureza em aquisição de shopping center. Parte do pagamento ali foi feito com cotas e aí o vendedor era pessoa física. O RBVA, mais recentemente, fundo de renda urbana Gestão Rio Bravo, soltou aqui, ó, aquisição, 2 imóveis no Rio de Janeiro, 86 milhões, um Rio de Janeiro, outro de São Paulo, perdão, 86 milhões, cap rate de 12 e a aquisição, mais uma vez, pagamento com cotas. Ele tá inclusive com uma emissão de 80 milhões, olha que coincidência, né? Os imóveis 86, emissão 80 milhões, justamente para fazer frente a tais aquisições. Aqui uma aquisição pequena do tamanho do fundo, então você vê lá, tem a aquisição transformacional, XPLG comprando 1.600 bilhões, RBVA comprando 80 milhões, coisa pequena, tanto para negócios envolvendo fundos imobiliários nas duas pontas, quanto para negócios envolvendo fundo imobiliário em um outro perfil de comprador ou vendedor. Seja para comprar imóvel, seja para vender imóvel, as transações com cotas estão aí, foram muito úteis neste cenário em que, quais são as alternativas para o fundo quando ele quer comprar um imóvel? Faz uma emissão, pega a grana, paga o imóvel. Como é que eu faço a emissão se a cota patrimonial está acima da cota de mercado? A gente ainda
ainda tem um mercado que não tem a maturidade para analisar matematicamente se uma emissão abaixo do valor patrimonial faz sentido ou não. Até porque, infelizmente, a gente viu alguns gestores tentarem fazer emissões abaixo do patrimonial que eram realmente nocivas para o fundo. Mas aí, o que aconteceu? Pegou-se esse instrumento e transformou-se num grande demônio, onde nenhuma emissão abaixo do VP deveria jamais ser feita. O que é uma inverdade, porque existem situações em que é obrigado isso a ser feito, o fundo tem uma dívida, tem que pagar. Foi uma delícia, a cotista recebeu o dividendo alavancado, não foi? Hora de pagar a dívida. Ou existe algum negócio que efetivamente faz sentido, tem um destravamento de valor que faz sentido para o fundo. Não dá para fazer emissão abaixo do VP? Não dá. Então não dá para captar para pagar em dinheiro. Eu vou alavancar. Só que estamos num cenário de taxas muito elevadas. Então o custo do dinheiro tá caro. Fechar a conta com alavancagem tá muito difícil. Quem entra como credor de CRI anda preferindo muito mais o CDI, dado o nível elevado de CDI. E para fundo imobiliário, por muitas vezes, faz muito mais sentido você ter o CRI ali como passivo, se ele for IPCA, né? Porque a tua receita cresce por inflação, corrigida por inflação. Você descasa o indexador da dívida, não é legal. Então você também tem esse momento meio ruim para você criar uma estrutura de alavancagem. E aí o mercado encontrou essa alternativa. Eu vou emitir no patrimonial, cumpri aí a premissa, não estou emitindo abaixo do patrimonial, pago com cota. Só que aí entra o segundo ponto. Qual é o segundo ponto? Pressão no book de ofertas. O vendedor tá com um monte de cotas do fundo agora, não tá? Ele queria vender o imóvel e pegar dinheiro. Circunstancialmente, ele pegou cotas. Uma hora ele vai querer transformar essas cotas em money, ou seja, ele vai vender essas cotas. Aí surgem estruturas para minimizar essa pressão no book de ofertas, né? Book de ofertas nada mais é do que aquela tela que você enxerga lá no home broker, que tem lá venda e compra de cota de fundo imobiliário. Se tem algum vendedor muito forte, você vai ter uma pressão vendedora e isso pode empurrar o preço da cota para baixo. Se tiver num cenário maravilhoso para fundo imobiliário, ele diminui o potencial de alta, porque tem muita gente vendendo. Isso aqui tem mais potencial, inclusive, para derrubar preço de cota. Então, o que a gente precisa avaliar? Primeiro, qual é o tamanho dessa fatia de cotas do fundo que estão na mão desses vendedores de imóveis? Inclusive, fica aqui o pedido desse analista para você, gestor, que está assistindo esse vídeo, porque eu sei que vocês assistem. Vamos colocar essa informação no relatório gerencial? Vamos ser transparente? Ajuda, tá bom? Ajuda o trabalho do analista e ajuda o cotista a saber o que ele está comprando. Não precisa, tá? Colocar dado do detentor da cota, nem pode. LGPD, eu sei, eu gosto, inclusive, que seja respeitado. Mas a informação, olha, tantos por cento das cotas emitidas estão na mão de vendedores de imóveis para o fundo. Pronto, tá bom, essa informação já estava ótima. Outro fator importante é que nestes contratos de compra e venda, o fundo que emitiu as cotas e pagou, ele coloca lá, de maneira acertada, cláusulas dizendo: você vai ter um período de lock-up. O que é o lock-up? Não pode vender as cotas. Então você não aceitou minhas cotas como pagamento? Só que durante esta janela você não pode vender minhas cotas. Que janela é essa? É negociação. 30 dias, 60 dias, 90 dias, 120 dias, 180 dias, vai estar lá. Isso é importante para não ter força, pressão vendedora logo de cara. E o segundo item aqui, subitem, que eu vou criar no 2, é o 2.2, aquilo que eu chamo de tamanho da boleta de venda. Você também coloca nesse documento, contrato de compra e venda, uma regra para fim do lock-up, você vai poder vender, tá? Mas você não vai poder descarregar o caminhão de melancia em cima do book, senão você vai causar pressão. O lock-up por si só empurra a pressão para um período futuro, mas essa pressão continua. Como é que você alivia essa pressão? Você coloca aquilo que eu chamo de tamanho máximo da boleta. Olha, você vai poder vender desde que as suas tranches de venda diárias, por exemplo, não representem mais do que 10% do volume negociado, 15% do volume negociado, 20% do volume negociado. Passou disso, 20%, eu já começo a ver que causa alguma pressão no book, começa a causar alguma pressão no preço da cota. Ele vai poder vender, mas vai vendendo com calma aí, não esmaga a cota. Não vai ser bom para você, que vai vender barato demais, não vai ser bom para mim, meu cotista vai ficar bravo, porque vai ver a cota lá embaixo, achando que o fundo tá com problema, e o fundo não tem problema nenhum, só você vendendo suas cotas. Aproveitando, eu quero saber aí nos comentários qual fundo imobiliário você tem na sua posição que andou negociando imóveis, aceitando entregar cotas como parte do pagamento, quando ele fez compra de imóveis, ou recebendo cotas como parte do pagamento, quando ele vendeu imóveis. Tem algum fundo aí na sua posição? Conta pra mim que fundo é esse, se você achou um negócio interessante ou não, você cotista do fundo, se achou um negócio interessante
interessante ou não. Eu, como analista, meu papel aqui não é criar regrinhas, máximas, dogmas. Isso é muito bom para a indústria ou isso é péssimo para a indústria. O papel do analista é avaliar caso a caso. Tá vendo essas situações que eu passei para você aqui? Falei do RBVA, do TRX, do GRC, do XPLG e teve mais um monte de fundos que fez isso na indústria. E vários deles tinham duas pontas, né? Então tinha que avaliar o outro lado também. Meu papel é analisar, operação por operação. O valor da transação por metro quadrado faz sentido? Essa compra ajudará o portfólio do fundo? É assim que a gente avalia a operação. Não é simplesmente, ó, comprou pagando com cota é bom ou ruim. Não, eu tenho que avaliar o detalhe da operação. O imóvel é bom ou não é? E aí, conforme o fundo vai utilizando cada vez mais esse expediente, aí a gente precisa se preocupar com o tamanho de todas as cotas que estão na mão de vendedores em relação ao total de cotas do fundo, para ver se a gente vai ter esse problema de pressão. Esses mecanismos que eu coloquei para você, para aliviar essa pressão, eles existem. Eles não são de conhecimento público em muitos casos, gente. Por quê? Porque isso está no contrato de compra e venda do negócio. E aí, não necessariamente essas cláusulas ficam abertas para domínio público. Faz parte ali da estratégia de confidencialidade. O importante é o gestor deixar claro que isso aqui existe, para dar mais tranquilidade para o cotista. Porque se a operação imobiliária não fizer sentido, gente, a forma de pagamento terá uma chance muito baixa de reverter essa situação. Agora, a partir do momento que a operação imobiliária faz sentido, a gente pode avaliar a forma de pagamento para ver se ela mantém a qualidade do negócio, se ela diminui um pouco a qualidade do negócio, se ela é simplesmente indiferente. Pagar com cotas não torna a operação melhor ou pior em relação à qualidade imobiliária daquele negócio. Mas, por óbvio, a gente precisa entender esse mecanismo para saber que lá na frente, por exemplo, vai ter cotista que vai estar vendendo, pode dar uma pressionada. Eu só queria que você saísse daqui entendendo o que é esse negócio de comprar e pagar imóveis com cotas. Não se esqueça do like, porque o like não é tributado e ajuda a gente a saber o tipo de conteúdo que você mais gosta aqui no canal. Inclusive, coloque nos comentários que tipo de conteúdo você quer ver aqui sobre fundos imobiliários. Eu trago, se for outro tema, outro analista chegará aqui para esclarecer o tema para você. Se inscreva no canal, ative os sininhos para receber notificações de quando novos vídeos forem publicados e na descrição do vídeo tem um link com desconto especial para você se tornar assinante Finclass. Precinho maravilhoso de começo de ano. Não fez aquela promessa de mudar de vida, cuidar melhor do seu dinheiro? Então deixa a gente te ajudar. Tá fácil, tá certo? Link tá na descrição. Você vai ter carteira recomendada para construir patrimônio, carteira recomendada para viver de renda, live todo dia com o analista para esclarecer suas dúvidas, uma comunidade para você interagir com outros assinantes, ter dúvida sanada pelos nossos moderadores e por nós analistas. Mais de 60 aulas do básico ao avançado para você entender tudo de mercado financeiro, economia. Então, não vacila, vem se juntar a Finclass, porque 2026 vai ser o ano da virada na sua vida financeira. Te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.